centenarismo. Chegar bem, olha, muito bem aos 100 anos. Esse é o nosso case de sucesso. Hoje, Lu, hoje a gente vai ensinar muito pouco e aprender muito. Todo mundo vai querer saber como fazer para ter essa receita de longevidade saudável. Hoje a gente tem a receita da longevidade saudável aqui na nossa frente. Nós estamos com um sorrisão no rosto, porque nós estamos encerrando essa segunda temporada do Biohackers Podcast Brasil com uma pessoa super especial, porque ela vem aqui para nos provar que tudo isso que a gente está falando é possível. É possível, sim, ter uma longevidade com qualidade de vida. Seu Antônio Carl Biderman, o guri, aqui um guri de 100 anos. Seu Biderman, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. A gente está muito gratos. Eu que agradeço e vamos ver se posso colaborar com alguma coisa. Nossa, a gente tem certeza, assim, só contando a tua história já vai ser uma grande colaboração para nós. O seu Biderman, ele é recordista mundial. A gente estava aqui conversando, né, que esse ano ele bateu um recorde. Ele disse, um recorde. Ele disse, não, mas foram vários recordes. Inclusive, esse ano, quando eu estava conversando com a Mari, que é minha amiga e neta do seu Biderman, para a gente trazer ele aqui para o podcast, porque desde que a gente iniciou o podcast, eu sempre recebo, Luísa, nós queremos ouvir o seu Biderman, porque ele é o segredo da longevidade. E a Mari disse, não, Lu, eu vou conversar com o meu avô, só que esse final de semana, ele está indo para Buenos Aires para participar de um campeonato de natação. Eu disse, não, sensacional, né? Então, agora, enfim, conseguimos aqui. Vamos conversar com o recordista mundial de natação. O último recorde quebrado foi semana passada, 100 metros nado de costas. Viu, pessoal? 100 anos quebrando recorde semanalmente. Isso é um exemplo para nós. Acho que eu não consigo fazer 20 metros. Pessoal, antes de nós começarmos e passarmos a palavra para o seu Biderman, a gente vai para o nosso momento gratidão aqui do podcast, agradecendo, então, os nossos patrocinadores que confiaram no nosso trabalho, confiaram nessa nossa vontade de trazer a longevidade, a ciência da longevidade aqui para vocês. Eu quero ver se o pessoal da Biome Hub vai fazer um Nutrigenético Homem Plus para o Biderman. Exatamente. Para ver se a gente acha aí alguns genes, alguns polimorfismos, para depois, quem sabe, por tecnologia de edição de DNA, colocar na gente. Exatamente. Vamos hackear, hein? E farmácia, Cienza, farmácia de manipulação, que está presente aqui conosco desde o início também. Mas então, seu Biderman, a gente quer saber qual é o segredo. Nos conta a sua história. Como é que o esporte entrou na tua vida? Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo para a gente entender desde a infância como é que começou. Eu acho que o segredo começa pela distinção entre dois nomes, né? Qualidade de vida, que vocês se referiram há pouco, e estilo de vida, né? Qualidade de vida é ter uma vida boa, né? Beber, ir dormir tarde, ir a festas, etc. Isso é qualidade de vida, né? E estilo de vida não, é seguir uma vida regrada, com horários, não abusando de bebidas alcoólicas, dormindo cedo, né? Se alimentando bem. Eu acho que há uma diferença substancial nisso, né? E eu, desde muito pequeno, tive a sorte de ter uma mãe que era muito à frente do seu tempo, né? Que em 1924, quando eu nasci, um pouco adiante, 1930, vamos dizer, né? A ideia prevalecente entre quase todas as pessoas, quase todas, né? É de que o exercício fazia mal ao coração, né? E a minha mãe não concordava com isso. Desde muito pequena, ela nos ensinou que o exercício é fundamental para a vida, né? Naquela época, isso é uma coisa muito rara. Tanto que no começo eu gostava muito de jogar futebol, peladas, tinha um campinho do lado da minha casa, em Rio Grande. E uma hora antes do meu pai chegar em casa, que ele trabalhava numa fábrica ali próximo, ele era totalmente contra qualquer exercício, né? Para não me encontrar em casa afogueado, minha mãe me tirava das peladas de futebol, dava um banho, né? Dava um banho e eu tinha que ficar descansando, esperando meu pai chegar para ele não notar que eu
que eu tinha feito algum exercício. Né? Veja só como Olha era só. a preocupação nesse Sensacional, sentido. né, Biderman? Parece aquele nosso ministro da Economia da época do milagre econômico dos militares, né? Delfim Neto. Que dizia que o coração tinha um número X de batidas e que se a gente fazia exercício e acelerava, Olha só. a gente encurtaria a vida. Morria antes. A gente já sabe que isso não é verdade, né? Não. Que o exercício, desde pequeno, isso é interessante mesmo, que eu sabia, aprendi em algum lugar que o coração é um músculo, né? E os músculos se desenvolvem com os exercícios. Então, eu brincava com meu pai, né? É natural que o coração, sendo um músculo, também fica um pouco maior do que normalmente é se não fizer exercício. Né? Acho que eu estava certo. Né? O Delfim Neto não. Isso aí. Bom, então o exercício sempre esteve presente desde ali da primeira infância, certo? Sempre. Né? E é interessante a história, porque eu, naquela época, não tinha televisão, não tinha nada praticamente. Então, o que tinha? Livros para ler. Né? Eu lia muito, já desde pequeno, desde os 6, 7 anos, eu lia muito. Né? E tinha uma biblioteca bem grande, bem razoável para um guri, né, na época. E das minhas obras preferidas era sobre Tarzan, né? Tarzan, o Rei das Selvas, né? E depois desses livros que eu sabia decor, né, um por um, que falava da grandiosidade, da saúde do homem, que foi criado por orangotangos, né? E andava pulando de árvore em árvore, fazendo exercício, matando leão à mão. E, em seguida, naquela época, ainda já surgiram os filmes de Tarzan, os mesmos livros, né? Que eram estrelados na época pelo Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller era um grande nadador da época, foi campeão olímpico, recordista mundial também, homem fortíssimo, uma estampa espetacular, né? E nos filmes seguidos, esses dias ainda havia uma reprise antiga aí, aparecia ele fugindo dos jacarés, dos crocodilos, né? Aquele bicho enorme nadando atrás dele, ele nadando a todo. Eu digo, eu precisava aprender a nadar, que isso é fantástico, né? E realmente isso aconteceu um pouco mais tarde, depois, quando nós nos mudamos para o interior de São Paulo, Guaratinguetá, que tinha o rio Paraíba, que não era poluído, dava para nadar, né? Mas um rio perigoso também, com muita correnteza. Também no clube faziam chamava-se de caixote, uma armação de madeira para tu poder nadar abrigado ali, né? Então, interessante. Quase que uma optimística, assim. A minha mãe, preocupada com os nossos exercícios, nos levou, a mim e a minha irmã, a esse clube para aprender a nadar, né? Escondido do meu pai, né? Meu pai não podia saber que ela estava levando para aprender a nadar. A sua mãe viveu mais que seu pai, imagino. Viveu. Ela morreu com a minha idade atual, né? Morreu tragicamente também, porque ela estava numa casa geriátrica e puseram ela numa cadeira de rodas. E é um elevadorzinho pequeno, bem pequeno, com portas fotográficas, né? E a cadeira correu para frente, as pernas ficaram de fora e o elevador andando amputou os 2 pés dela, né? Nossa. Uma coisa terrível, uma pessoa de 100 anos. Naquela época dela, porque ela conseguiu lhe passar a importância e o valor do exercício. Certo. Mas ela conseguiu, como mulher da década de 30, usufruir também desse conhecimento para ela mesma? Ela se exercitava? Porque nós tínhamos, naquela época, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tinha um programa de ginástica, todas as manhãs. A Rádio Nacional distribuía mapas grandes, né, com exercícios mais variados. Legal. E o locutor, Oswaldo Diniz era o nome dele, nunca me esqueci, né? Ele irradiava com entusiasmo a cada movimento e tinha um pianista do lado também tocando, né? Que sensacional. Com Eu música. queria Eu ouvir quero as um assim. gravações. Hoje eu vou fazer supino, eu quero um piano Não, de caldo você do não lado, imagina estimulando. a alegria com que nós, crianças, né?
fazíamos a ginástica de cada dia. Que criava um clima todo propício, E né? minha mãe fazia junto, né? Fazia junto. Agora, ainda em relação à questão do exercício, Biderman, são 100 anos de vida. O senhor conseguiria listar aqui todas as modalidades? Pois que é, o senhor... começou com a natação. Então, começou com a futebol. natação. O Futebol, futebol. Futebol, mas Tá. futebol pelado de guri, Tá, né? sempre gostava de se movimentar. É. E aí a natação entrou com 7 anos, isso? Não, com Não. 10 anos. 10 10 anos já no interior de São Paulo, né? Tá. Em Guaratinguetá. E como é que era naquela época? Tá, o senhor entrou na natação. E daí viu que começou a se destacar. Como é que foi? Assim, eu tenho muita curiosidade para entender. Nós temos muita Não, curiosidade. foi muito engraçado, porque em Guaratinguetá, vocês conhecem, entre Rio e São Paulo, né? Tá. Ainda não é uma cidade grande, mas naquela época era uma vilazinha, né? E o esporte predileto lá de toda a gurizada era o basquete, né? Não era Olha o só. futebol, era o basquete, né? Então, tu andava pelas ruas, via os guris jogando basquete, né? E a cesta era a janela do vizinho, né? Da frente, do lado, iam daqui para lá e batiam com a bola ali era a cesta, né? E era bom, o basquete bem desenvolvido lá, né? Eles ganharam, nunca me esqueço, ganharam da seleção argentina que foi jogar lá um dia. Ganharam da tua seleção, viu, Ricardo? Ricardo nasceu na Argentina. Que vergüenza! A Argentina sempre foi boa no basquete, né? Sempre Sim, foi. basquete, boxe, rugby. É. Futebol, nem comento. Remo. Que Terra do maior jogador de todos os tempos, né? Viu só? Pelé não, né? Viu só? Pois é, também. Eu tô do Ah, lado vou aqui. fazer uma Tô concessão. de time Biderman Vou fazer uma aqui. concessão, porque eu também sou brasileiro, Ah, bom. de lei, pelo menos. E o remo No- também começou lá, ou o remo Não, já remo aqui? aqui, já Tá. em Porto Alegre, né? Porque eu comecei a nadar no União quando Tá. eu cheguei aqui, com 15 anos, né? Se mudou, então, pra Porto Participei Alegre. da equipe principal do União há alguns anos. Quando achei que tinha chegado o limite de idade para a natação, com 24 anos, eu fui remar um pouco, né? Não remei muito, porque eu não tenho nem físico para remador, né? Mas Se pra- bem que depois eu voltei como master. Master é veterano, antigo veterano, né? Que deram um nome mais elegante, né? É master. E remei 30 anos seguidos, consecutivos. Não nadava, né? Nesse período todo. Ah, então teve um tempo sem... Porque o senhor achou que tinha chegado no limite de idade, é Isso, isso, é, para é, natação? é. Tá. Claramente, o senhor não tem limite de Ah, idade. exatamente. E aí... Aí trocou para o remo. Eu passei a remar, remo master, né? E o começo foi muito curioso e foi muito importante para a minha vida, porque eu trabalhava muito, como todos nós trabalhando na juventude, trabalhava muitas horas por dia, né? No escritório, 12 a 14 horas. E quando eu chegava em casa, queria o quê? Comer alguma coisa e dormir, né? Isso é o que eu queria. E aí um amigo me convidou para ir remar um dia no fim da tarde, lá pelas 6 e pouco. E eu respondi que não dava, eu não posso ir, eu estou muito cansado, tanto mentalmente como fisicamente, não aguento, não posso remar. Não, mas vem, porque se tu faltares, nós não vamos poder remar, falta um, aí não dá para remar, né? Estou num barco a 4, né? Aí eu fui, né? E aí foi a coisa mais impressionante, talvez, da minha vida, né? 5 minutos dentro do barco, eu não sentia mais cansaço nenhum, nem mental, nem físico, nem nada. Eu digo, poxa, deve ter um segredo qualquer nessa coisa que me acompanhou o resto da vida depois, né? Fantástico. Perfeito. Como todos nós Poder, temos né? incomodações fantásticas durante a vida, todos temos, né? Tristezas, preocupações, né? Eu ia para dentro d'água, sabendo, daqui a 5 minutos eu não me lembro de mais nada. E assim é até hoje, né? Fantástico. Quer dizer, não é só, vou me entupir de comida salgada e depois vai ter espaço para o doce. Não. É também, olha, eu estou cansado de tanto trabalhar, mas vai ter espaço para o exercício. Porque são cansaços diferentes. E é esse Completamente exercício, e é esse exercício que vai nos trazer uma sensação de descanso e de plenitude, né? Falam numa tal de endorfina, que naquela época não existia, né? Passou a existir mais recentemente. Dizem que é endorfina, né? Que o traz corpo, essa o corpo sensação. assimila e dá... Mas tem achar o dopamina nome também, né? é o que menos importante, né? O mais importante era viver a sensação. Essa sensação. É ter esse insight emocional do que realmente acontecia no seu corpo.
Isso é fantástico. Perfeito. Mas o Biderman também deu no início outras pistas, né? Porque a questão do exercício ficou bem claro que permeou toda a sua vida, várias modalidades. Depois ainda tem uma questão que eu quero revisitar em relação a isso, mas no início ele já falou qualidade de vida e estilo de vida. Pelo que deu para entender, o senhor sempre foi muito austero no que diz respeito a bebida alcoólica, excessos alimentares, vícios. Teve vícios? Que eu saiba, não. Mesmo se tivesse, não ia dizer aqui, não. Mas então, como é que era Mas- esse estilo de vida? Exato. Estilo de vida, de novo, minha mãe, né? O que ela dizia? Desde os nossos primeiros anos, né? A gente tem que comer de tudo, uma comida bem variada, incluindo verduras, frutas, etc., né? E sair da mesa com um pouco de vontade de comer ainda. Não sair enfarado, né? Com o estômago estufado, como ela dizia, né? Bebida alcoólica, nem pensar. Fumar, muito menos ainda, porque Rio Grande era, naquela época, considerada a cidade com maior índice de tuberculose do Brasil, né? Lá por 1930, por aí, né? Então, veja como ela era avançada. Ela se preocupava em ter o máximo possível de ar puro, sempre, né? Sempre ar puro. E as casas, a maioria das casas daquela época, nem veneziana tinha. Era uma tábua que fechava tudo. E a maioria ficava sem luz, sem nada dentro de casa. E a tuberculose, estava adoidado, né? Na frente da minha casa, tinha um armazém de um casal português que teve 11 filhos, os 11 morreram de tuberculose. Nossa. Os Olha 11. só. Era assim, né, naquela época. E a minha mãe insistindo, não, mesmo com frio, tem que ficar uma frestinha aberta para entrar ar puro, né? E aí, quando me ofereceram lá pelos 10 anos o primeiro cigarro, eu não sabia nada de câncer, dessas coisas que o cigarro provocou. Naquela época, Naquela nem época sabia, não nem se sabia fala, isso, né? né? Com 10 anos? 10 Super anos. cedo, né? É a época que começa, não. O pessoal. Imagina se tivesse começado a fumar com 10. Mas quantos, Teria tido essa história. quantos, Ah, não, quantos são as começaram? escolhas. Quantos? É. Até hoje, né? E aí eu vi aquela fumaça e disse, mas isso não é ar puro, pelo contrário, né? Vai para o pulmão e vai estragar o pulmão. Eu já pensava assim naquela época. E estava certo, né? Estava certo já. Não, sua mãe... Para tu ver. Pra Não, nós, e né? quando Tem a medidas de gente- controle de perfeito. infecção, né? Manter a janela aberta, isso... A questão do exemplo, né? O exemplo, ele move, é ele que transforma. Então, a mãe do senhor trouxe muito exemplo. E o que eu percebo também é esse entendimento. Então, assim, eu tenho essa escolha de começar a fumar ou não, mas eu sei que isso não é ar puro. Então, quando a gente sabe... eu sei o quanto o exercício me faz bem. Como ele vai ser, na verdade, um remédio para mim depois do trabalho. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue fazer as melhores escolhas. Mas não é só conhecimento teórico, porque ele poderia ter ouvido de alguém que fumar fazia mal, mas é que ele ouviu da mãe dele. Exatamente. É o insight emocional, é a informação trazida por alguém que a gente ama e E confia. respeita, né? E E respeita. confia. Tem outro lastro moral, esse Com tipo de... certeza, com É diferente. certeza. É diferente. A importância do pai. Então a gente já tem aqui algumas dicas importantes. Sem álcool, sem cigarro, sem se estufar de comida. Dormir E com muito cedo, exercício. Dormir O cedo. que era o dormir cedo? O que era e o que Não é pergunta ainda? o que é hoje, porque eu fico até com vergonha. Hoje é 8h30, 9 horas. Né? Perfeito. Ah, Mas em criança também era. Em crianças não passava das 8, né? Às 8 já... E no momento, assim, ali da vida adulta, quando entrou muita carga de trabalho, porque o que a gente observa bastante no nosso consultório, nos nossos atendimentos, é a dificuldade que as pessoas têm em equilibrar o estilo de vida saudável, porque a gente até sabe, né, da alimentação, do sono, mas equilibrar esse estilo de vida com o trabalho, com as outras demandas. E o que é mais interessante aqui é que o senhor tinha essas demandas de trabalho também, Sim, né? muito. O esporte, ele participava disso, mas não era a profissão do senhor. Então, como é que foi naquela época para trazer esse equilíbrio?
que o senhor fazia? Qual que era o segredo? Eu acho que isso veio nascendo naturalmente, né? Porque tem muitas coisas que até hoje eu observo e vi em grandes homens, não querendo dizer que eu seja um grande homem, mas grandes homens, né? O exemplo de, por exemplo, manutenção de horários rígidos nas suas atividades, né? Eu trabalhei com uma pessoa que foi, na época, o mais importante empresário, talvez, do Brasil, o A.J. Renner, né? Que era requisitado por todo mundo, desde o presidente da República até governador, senadores, era o dia inteiro à procura dele para alguma coisa. Nunca eu ouvi esse homem dizer, eu não tenho tempo. Nunca saiu da sua, uma expressão nesse sentido, eu não tenho tempo. Sempre achava um tempo, né? Mas também era rigorosíssimo. Ele tinha uma agenda que ele me mostrava, chegada da fábrica, lá no Navegantes, né? 7 horas, né? Visita a seção tal, 7h04. Visita a seção B, 7h11, né? E cumpria isso rigorosamente, né? Ele presidia umas reuniões da entidade que eu trabalhei com ele, que tinha convidados ilustres, sempre, todas as sextas-feiras, né? Era uma reunião almoço, tinha o senador, o governador, tinha tudo, de pessoas importantes, né? E era para terminar às 2h da tarde, que ele dizia que as pessoas tinham compromisso e tinha que se obedecer o horário de terminar a reunião, né? Então, ele tinha uma pessoa falando, uma pessoa importante qualquer, falando, ele olhava o relógio, o senhor tem mais 5 minutos. Aí era aquela gritaria dos colegas de diretoria, não, deixa falar mais, seu Renner está muito interessante, deixa passar um pouco do horário, né? E aquela discussão demorava um pouquinho, né? Ele olhava, o senhor tem 3 minutos. Sensacional. É assim, Perfeito. E eu fiquei pensando aqui, como hoje em dia nós temos muitas distrações. Água? Nós temos muitas distrações que fazem com que a gente perca o nosso tempo. Então, a própria questão do celular, que está sempre presente, às vezes a gente vai dar uma olhadinha no celular e acaba perdendo um tempo. Perdendo esses 5 minutos, que às vezes são 5 minutos que a gente precisa para ter uma fala interessante numa reunião, para praticar uma atividade física. Hater que tem que ser respondido naquele momento. Que, né, não, A perda de e tempo. aí eu fiz muitas palestras pelo interior, no tempo que eu presidia a Federação, né? E, invariavelmente, eu terminava com a recomendação de que todos façam algum exercício. Não, alguma coisa tem que fazer, né? Principalmente pessoas que trabalham muito, né? Mais essas do que as outras. São as que mais precisam, né? E a resposta unânime sempre era a mesma. Eu não tenho tempo, né? Digo, como não tem tempo? Levanta meia hora mais cedo e dá uma volta na quadra que já achasse o tempo necessário para fazer um exercício. É fácil, né? São escolhas, né? Querendo é A fácil. gestão do tempo, né? Hoje ainda, e a preguiça, né? Todos os dias, quando eu acordo, por exemplo, eu digo, hoje eu não vou fazer nada, né? Não estou com vontade. Daí, a 5 minutos, eu estou lá embaixo no condomínio fazendo, né? E aí é o hábito, né? E isso que é muito interessante a gente trazer aqui, pessoal. Não é porque a gente faz todos os dias que a gente acorda com vontade. Para essa pessoa que já faz sempre é mais fácil. Não. É mais fácil a conversa interna, porque a gente já sabe como é que vai ser essa conversa. A gente diz assim, vai lá que depois de 5 minutos... Tu vai estar agradecendo muito por ter Mas ido. nem tem dúvida, tu sai todos felizes, satisfeitos. Exatamente. Né? Cada um tem o seu hack em relação a isso. O Arnold Schwarzenegger, quando ele era um fisiculturista californiano, também, às vezes acordava, não tô a fim de treinar, vou pra praia. Só que aí ele se obrigava a dar uma passadinha na academia, na Gold Gym. Aí ele olhava os concorrentes dele, que iam competir no Olímpia, treinando. Ele, não, vou treinar. Não. Então, cada um tem que... Vontade a gente não vai ter sempre, né? É muito mais importante disciplina do que vontade. É lógico, vontade normalmente não se tem quando acorda, né? Como é que vai ter vontade de fazer alguma coisa? A vontade, às vezes, é de voltar a dormir, né? É isso aí. Mas agora, claramente, na longevidade, o mais importante é o estilo de vida que a gente está aprendendo um pouco com o senhor. Mas existe um componente menos importante, mas existe genético. Na sua família,
as pessoas são mais longevas? Como é que é isso? Por parte de mãe, sim. De pai, eu não sei, porque meu pai morreu com 77 anos, não é muita idade, né? A minha mãe morreu com 100, como nós já falamos aqui. A minha avó, a mãe dela, morreu com 98 e morreu por quê? Porque subiu numa cadeira com 98 anos para pegar uma coisa num armário, caiu, quebrou vários ossos, aí em 3 dias morreu, né? Meu avô, marido dela, morreu com 88 anos, porque foi atropelado por um bonde, imagina. Olha só. Quebrou vários ossos também. Ficou 3 meses no hospital, morreu, né? Aí, E toda a família, toda essa geração já tinham esses hábitos saudáveis? não. Foi mais a mãe do senhor mesmo que... Não, minha avó, por exemplo, a mãe dela, essa que morreu com 98 anos, era também da mesma tese do coração, né? Aham. Quando nós morávamos em Guaratinga e tal, eu era guri pequeno, tinha bicicleta, ganhei bicicleta, que era o meu sonho de infância, e tinha muitas ladeiras lá, das lombas, como lá era ladeira, né? E ela escrevia assim, cuidado, vai subir a ladeira de bicicleta, isso faz mal para o coração. Ela escrevia de Rio Grande, onde ela morava. Olha que né? interessante. E falando em coração, eu li em uma entrevista que o senhor deu sobre uma fala de um médico do senhor, do cardiologista, que ele disse que foi o exercício que melhorou algumas condições aqui, que o senhor teve da ponte de Safena. Conta um pouquinho, eu acho interessante a gente trazer. Foi o doutor Lucchesi, né, que me operou. Eu fiz 3 safenas e uma mamária, né? Não sou invicto, não, em matérias de saúde, né? E ele... Foi em que ano, Biderman? Isso faz uns 15 anos agora. 15 anos. Tinha uns 85 anos. Dizem que sobrevive 10, o senhor que é médico deve saber. Não. Eu estou nos 15, não sei. Já passamos disso, já mostramos que é mais. Mas ele dizia, examinar meu coração, se tu não praticasse esporte, já teria morrido há uns 10 anos, né? Que cria uma circulação periférica, que chama, né? Isso, colateral. Que colateral, a gente diz. né? Quanto mais velho, quanto mais tempo a pessoa vive, mais circulação ele cria, né? Perfeito. E isso é interessante para a gente mostrar que mesmo longevo e com qualidade de vida, existem intercorrências na nossa saúde ao longo da nossa vida, que um estilo de vida saudável vai contribuir para que a gente melhore e continue vivendo bem. Eu acho que esse é o grande segredo. O fato de ter feito uma cirurgia open heart, uma cirurgia aberta, para colocar 4 bypass com 85 anos e está super bem agora, isso é um sucesso. Esse é o maior exemplo. E não um fracasso das estratégias do Biderman. Exatamente. Mas também pergunta para ele, né? 30 dias depois eu estava dentro d'água nadando, né? Pois é. E nunca vou me esquecer, ele tinha um fisicultor anexo ao consultório, né? E eu, logo que chegou a data marcada para começar a fisioterapia, eu fui lá, né? Eu digo, mas eu perguntei para o rapaz, né? Ele opera centenas de pessoas por ano, né? O doutor Lucchesi. Eu não vejo ninguém aqui fazendo. Eles não vêm, né? Não vem. Sabe que é obrigatório e não vem. Né? Que coisa, né? Foi toda aposta na cirurgia. Exatamente. Ou na medicação, né? Mas a gente sabe que o estilo de vida... Bom, né? A minha linha de atuação é medicina do estilo de vida. Então, assim, meu olho só brilha aqui quando eu vejo o senhor falando quanto o estilo de vida é poderoso, né? Mas aí, só pra gente entender... Agora, Pode falar. Não é fácil, né? Porque a pessoa levar a coisa certinha... Né? Não. E há muito tempo, E os outros ridicularizam, né? E por aí afora vai, né? Então, o senhor passou por muito bullying, diríamos assim, por momentos em que foi ridicularizado por conta de um estilo de vida saudável? Foi, né? Foi. Porque tinha gente no esporte, principalmente, ou no colégio mesmo, né? Tem gente de tudo que é tipo, né? Que gosta de ir para a noite, ir para a orgia, para isso, para aquilo, né? Que coisa que eu não fazia, eles, é lógico que ridicularizavam, né? Porque eu passo por isso também, tá?
Eu também passo por Ou seja, os desafios não param, né? Além de ser difícil manter a disciplina de forma consistente e sistemática, ainda tem que aguentar as malas chatas que ficam tentando te... Fazem força para isso. Fazem força. Mas aí né? a gente diz assim, o tempo ele vai mostrar as verdades, né? E tá aqui mostrando o quanto é importante esse estilo de vida. Não sei se valeu a pena, né? Senão era melhor ter me divertido bastante. Não sei. Bom, mas aí... Olha essa neta ali que está crescida e bonita já assistindo. Pois Não, por sorte, eles estão mais ou menos seguindo uma parte disso. Né? Por favor, é que as perguntas são tantas curiosidades que a gente tem. A minha parece meio anticlímax, tá? Mas o que eu ia querer saber é... Bom, o estilo de vida é sensacional, a disciplina... mas tem algum suplemento que o senhor goste, que o senhor use para melhorar mais ainda? Tem algum hack, algum nutracêutico que tenha ouvido falar, esse aqui é bom, vou tomar uma vitamina, alguma coisa? Ou não? Não tudo sei. Estilo de vida? Eu posso falar a verdade? Sim, claro. Não, eu não tomo absolutamente nada, né? E sempre lembro o doutor Camargo também, com quem eu me dou muito bem. Ele lançou um livro agora, recentemente, né? né? Eu vi, ele foi fazer uma palestra que eu convidei na Federação, né? E falando exatamente sobre a alimentação, né? Diz ele, eu sou contra, tomara que ele concorde se estiver ouvindo, eu sou contra qualquer dieta específica. A gente repetiu o que minha mãe dizia há 100 anos. Tem que comer um pouquinho de cada coisa, né? Bastante verdura, né? Bastante frutas, né? Repetindo exatamente a mesma coisa, né? Isso é sensacional. Então, naquela briga de vegetariano versus carnívoro... E aí ele dá um exemplo, né? Brincadeira dele, né? Diz ele, em 1900, o homem no Brasil, a média de vida era 32 anos. 1900 é logo ali, né? Sim, 1900 na história é ontem, né? 32 anos era a média de vida do brasileiro, né? E comendo mal ou bem, mas os avanços da medicina e tal, ele atinge hoje 74, 75 anos, é a média de vida do brasileiro, né? O cavalo, que era vegetariano em 1900, vivia 20 anos, né? Continua vegetariano e continua vivendo só os 20 anos. Muito interessante tem essa gente analogia. Que vai ficar bravo ouvindo isso, mas aí cada um, né? Mas assim, eu fico aqui pensando, porque hoje a gente fala muito de nutrição, de sono e de tudo isso, mas também do estresse, né? Do estresse no dia a dia, no estresse no trabalho. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast que empreender no Brasil é difícil, então a gente sabe como a vida do empreendedor pode ser muito estressante. E aí, nós que estudamos muito longevidade, a gente sabe o quanto o estresse afeta na nossa longevidade. Eu queria saber do senhor como é que o senhor lida com o estresse, como é que lidava em momentos de mais trabalho. Como é que era esse manejo do estresse, essa convivência? Porque eu acho isso muito interessante. Em primeiro lugar, essa palavra estresse é nova, relativamente nova. No meu tempo, nem sabia o que era estresse. Né? Não existiam essas frescuras, né? Se falava, principalmente no esporte, eu estou esgotado. Essa era a palavra. O pessoal sobrevivendo guerras, migrando da Europa até aqui, passando por um monte de intempéries, e aí vai dizer que está estressado porque o time perdeu. Mas no meu caso, eu acho que eu já disse, né? É a atividade física, né? Atividade física. Não precisa ser natação ou remo, né? Qualquer atividade física, aquilo apaga da cabeça, do corpo da pessoa, tudo que ele passou, né? É só se dedicar com a vida, porque é interessante, pelo menos no meu caso, na natação, no momento que eu começo a nadar, a minha preocupação maior não é o que aconteceu ali na rua, antes ou depois, ou em casa, né? É nadar bem, né? Eu tenho que corrigir meu estilo para nadar, e à medida que vai acontecendo isso, a gente vai se sentindo
tranquilo, esquece tudo. Né? É uma Esquece. espécie de meditação, né, Lu? É uma meditação, Tá né? com o corpo no mesmo lugar que tá com o cérebro, no mesmo tempo e Isso, ao mesmo espaço local. Sabe que a gente fala muito, essa questão um pouco do segredo da longevidade é conseguir viver um pouquinho mais em atenção plena, né? Atenção plena, momento presente, é muito isso. E a natação realmente é um esporte. Eu gostaria de saber nadar melhor. Eu me aventuro um pouco na natação, mas não é o esporte assim que eu tenho tanta afinidade. Sim. Mas quando eu entro numa piscina, parece que realmente a gente se coloca num estado mais meditativo. Mas eu acho que na corrida a pé, por exemplo, Também, né? deve fazer, Também, deve fazer o mesmo. A corrida que eu assim... No meu caso, na musculação, né, também, a mesma coisa. Tô com uma É. barra com 130 quilos em cima de mim. A prioridade única aquela- é tirar aquela- aquilo o resto tudo não interessa. de cima do meu tórax. O porque resto senão... não interessa. Falando nisso, musculação, o senhor pratica, já praticou? Pratico todos os dias, né? Como é que é a rotina, então, hoje em dia? um dia normal. Um dia normal. Eu acordo, vou fazer a musculação. Que horas o que é senhor no meu- acorda? Porque dormiu pelas 8h30. 5h30. Tá. 5h30, né? Tomo café, espero um pouquinho para fazer Tá. a digestão e desço para fazer a O musculação. que o senhor que é toma no café? Queremos saber qual é o vamos lá. café da É manhã. muito Deixa eu simples, anotar aqui, porque eu também quero chegar aos 100 anos. Mamão, maçã, 2 fatias de pão, café com leite. Só isso. Tá bem. Maravilha. Aí E aí vai pra para... musculação. Aí eu vou para a musculação. Que é no seu no seu condomínio. No próprio condomínio, né? E termino a musculação, vou nadar, que é do lado da musculação, né? E aí sim, aí já estou cansado. Né? Quando eu chego às 10 e pouco. Mas já, mas recém. Só fez, Só fez só duas modalidades. musculação e nadou. Pois Ei. é, não. São 2 horas e pouco, 2h30, mais ou menos. Todos os dias. Todos os dias, Para 100 anos, né? E aí o que vem Perfeito, depois? perfeito. É? O que vem depois? Pois não vem nada. Almoço? Almoço, descanso. dormir, fazer a cesta, isso Sesta, sempre, desde sesta. pequeno, Ah, né? isso é importante. Em Veranópolis, né? O pessoal faz a cesta bastante. Tive por lá para tentar ver também o que eles fazem. Cesta é uma coisa E a interessante. cesta, tem comprovação científica de que essa cesta, ela é importante, principalmente, sabe em quem que ela foi estudada? Em pessoas de mais idade e em atletas profissionais, que ela traz muito efeito de recuperação. Boa. Então, ela tá... Quanto tempo, Biderman, de cesta? 1 hora, mais ou menos, né? Tá. Dizem que deveria ser menos, né? Dizem os entendidos. esses Deveria, estudos né? são 20 minutos, assim, 30 é. minutos. Mas, E tem alguma atividade... Porque, óbvio, o exercício desenvolve um monte, mantém um monte o cérebro ativo, etc. Mas tem alguma atividade destinada em particular para o cérebro? Estudar língua, não ler com livros? não com essa preocupação, né? Aham. Mas eu gosto de ler, né? Agora que está um pouco atrapalhado por causa das vistas, né? Complica um pouco. Mas gosto de ler, sempre gostei muito de ler, né? Desde criança, né? Tinha uma biblioteca. que o senhor e falou. dizia o professor Esquerdo, aquele nosso famoso Aham. cientista, né? Torcedor do River, que nem eu, sou argentino. Lá eu era torcedor. Sou gremista porque era gremista, né? Mas sou torcedor do River lá. Ele era fantástico, né? É, um só que grande fumava, né? O estudioso. problema da esquerda é que ele fumava muito, É, né? mas ele dizia que para a memória, nunca me esqueço disso, para a memória, o melhor exercício que tem é a leitura. Né? No momento que tu lês a palavra água, por exemplo, passa rapidamente pelo teu cérebro uma piscina, um rio, um monte de coisas ligadas à água. Né? Isso vai Fazendo essas exercitando a conexões, memória, né? Professor Ivan Esquerdo. Citados grandes médicos aqui hoje também. Exato. Pelo Não, Biderman, hoje... né? Camargo, que fez a primeira cirurgia de transplante de pulmão da América Latina. É. E o Dr. Luquezzi, Luquezzi. cardiologista. Luquezzi, o Dr. meu Luquezzi. clínico, que esse merece uma medalha. o Encontrei doutor- ele no restaurante Bar esses O dias. Tovar? Olha Não. só. É o doutor Rogério Tovar, né? Ah, muito Que é o bem. meu E clínico. aí? E esse, há um tempo eu perguntei para ele, né? Se ele, que ele acertou tudo comigo sempre, e se ele podia prever mais ou menos até quando eu ia viver, né? O senhor perguntou para ele. Perguntei. Aí eu cheguei lá um outro dia e disse, sei, até que idade tu vais viver, né? Digo, quanto? Cuidado com o que tu diz, hein?
105 anos. Eu digo, vai para... Não quero saber disso. Vamos só ver, né? Não quero Ah, mesmo. eu responderia com um gesto. É. Só Deus sabe. É verdade, é verdade. Sou o Clint Eastwood, né? Que tá com Quantos aquele anos está o famoso Clint Eastwood? 95 por aí, né? O senhor Perguntaram, também tem cara de faroeste, hein? Dá para pôr um chapéu, né? Fazer um... perguntaram para ele, né? Como é que ele imaginava chegar até os 100 anos, né? Dizer, olha, tem problemas enormes pela frente, né? Mas o único, maior de todos, é chegar aos 99 anos, né? É o maior empecilho, né? Depois que passou dos aí 99,364 tu chega, aí tu dias, chega. tu chega, né? Aí tá mais É tranquilo. isso aí. E, seu Biderman, agora a gente quer saber, então, bom, até os 24... Agora eu vou voltar um pouquinho para a linha da vida. Até os 24 anos foi a natação, já aqui em Porto Alegre, né? É. Daí depois fomos para o remo. Certo. Quando que a natação voltou e quando que o senhor começou a ser recordista mundial? Voltou aos 75 anos, exatamente aos 75, né? Que teve um campeonato brasileiro de Masters aqui em Porto Alegre e me convidaram para nadar, né? E eu digo, mas eu não nadava nada mesmo, não entrava na água, né? Para nadar. Durante 30 anos que eu remei, não entrava na água para nadar. Claro. Né? Eu nunca mais nadei, né? Será que eu ainda sei até nadar? Fui lá, ganhei a prova. Ganhei fácil, né? Com o tempo, porque eu estava bem treinado. Né? Do remo, eu estava bem preparado. Ganhei a prova, digo, não, acho que o meu esporte mesmo é esse aqui, né? O inicial, né? Que Tá no até o default. meu corpo não é próprio de remador. Remador tem que ser grande, forte, né? Não é o meu corpo. E como é que foi a sensação de voltar a nadar? Foi muito boa, né? Porque quando tu ganha, tu fica contente, né? E comecei a ganhar. Isso alegra a gente. Mas, embora eu admire mais as pessoas que perdem. Que é fantástico tu ver aquelas pessoas de certa idade tirando o último lugar, às vezes o último, longe, né? E insistindo e participando da competição. Eu acho isso belíssimo, né? Belíssimo. É uma prova também de coragem, né? É. Porque a pessoa sabe, talvez, que não tem chance É. e que vai ser exposta à derrota, mas vai lá e se expõe. E o Isso, quanto e a gente participa. ganha, né? Numa derrota em questão de resiliência emocional. Isso eu ouvi de um treinador de basquete americano, cara, foi um maior treinador, acho que houve nos Estados Unidos. Ele ganhou 9 anos seguidos a NBA em times diferentes. Imagina a qualidade desse treinador, né? E alguém perguntou para ele, será que um guri, né? Perguntou, será que eu posso um dia ganhar do Michael Phelps, o nadador aquele que foi o melhor do mundo, né? Pô, será que um dia eu posso? Tu tem que tirar isso da cabeça, diz ele. O teu maior adversário, sabe quem é? É tu mesmo. Tu tem que ganhar de ti mesmo, só isso. E eu acho que isso é fantástico, né? Pessoas de cada dia pensar em melhorar um pouquinho alguma coisa Com que ela certeza. faz. Né? Esporte individual, no fundo, a pessoa compete só consigo mesmo. E o adversário, ele é muito interno, né? Porque a conversa mental, ela acontece o tempo todo. Evidente, né? Então, às vezes a gente mesmo colocando um próprio limite, que a gente acredita ser esse limite. Ou obstrui aqui, né? E não vai mais. Né? E não vai mais. E aí, quando a mente acredita, o corpo É. ou trava, ou se ela acredita que vai, ela vai mesmo, né? Não, mas sempre pode melhorar um pouquinho. Sempre, né? Com certeza. E nós temos um quadro aqui, seu Biderman, que a gente adora muito, que é um quadro para indicar uma leitura, um livro. Como o senhor gosta muito de ler, eu até vou aumentar um pouquinho esse quadro. A gente quer 2 recomendações de um livro que nos inspire nessa questão de saúde, de atividade física, de ser uma pessoa melhor. E um livro para a gente ler, assim, para relaxar, que conte uma história boa. Pode ser uma distopia também, né? Não tem problema. Agora tu me apertaste, né? Porque eu gosto de livros de economia. Isso eu gosto muito, né? Opa, mas pode ser também Ótimo, escola austríaca, pode... Não, eu leio principalmente a história de grandes economistas e de pessoas que mudaram o destino do seu país, né? Qual é o seu economista favorito?
economista favorito, eu acho que é o Ludwig Erhard, que foi ministro de Economia da Alemanha, né? Que logo depois da guerra, né? Imagina, pegou um país destruído, totalmente destruído, né? Não tinha homens, a maioria era mulher, né? Então, o que ele fez em poucos anos, ele começou em 48, e em 5 anos depois a Alemanha já era uma potência. Em 5 anos, né? Se recuperou daquele desastre todo. Isso é incrível, né? Mostra que existe a capacidade, a resiliência de uma nação. Sabe Não, que... mas ele conseguiu coisas fantásticas. É verdade que ele tinha o apoio integral de um general americano, que estava, a Alemanha Ocidental estava sob intervenção, Claro. né, dos americanos. E o general apoiou ele em tudo. E ele fez uma reforma monetária que tu nem acredita, né? Que ele tirou tinha muito dinheiro em circulação, porque o Hitler, eu descobri só há muito tempo depois, que o Hitler, eu digo, como é que a Alemanha cresceu tanto no período de Hitler, se armou daquela forma, né? Construiu autoestradas sem ter inflação, de onde é que saiu o dinheiro para isso, né? E o Roberto Campos, no livro dele, ele explica isso. Eles emitiram dinheiro que provocaria inflação, mas como o regime era duro e o alemão obedece, geralmente, né? Era proibido aumentar os preços. Né? Então, quando terminou a guerra, tinha aquela massa gigantesca de dinheiro em circulação que provocou mesmo uma inflação muito grande, fantástica, e ele tirou todo o dinheiro de circulação e distribuiu 40 marcos para cada alemão. Em média, se teve outras coisas também, né? 40 marcos para cada alemão começar de novo, né? Olha só, que interessante. Coisa fantástica, né? Sabe que eu sempre me pergunto, quando a gente lê as histórias desses grandes nomes, então, da economia, mas né, grandes referências mundiais, que tiveram sacadas muito inteligentes e que transformaram os seus países, como é que era o estilo de vida daquela pessoa? É algo que eu sempre tenho curiosidade. Será que era uma pessoa saudável, que tinha o esporte na... Não sei, porque um livro muito interessante é o do Marechal Montgomery, né? Que comandou as forças aliadas da invasão da Europa em 44, né? E ele conta a infância dele, que segundo ele foi um horror, né? Uma tragédia a infância dele, né? E ali ele diz uma coisa que eu não sei se é verdade, né? Que todos os grandes homens dirigentes do mundo tiveram uma infância muito infeliz. Todos, diz ele. Né? Não sei se é verdade. Mas tiveram a resiliência de transformar aquilo. Enrijece a pessoa, né? Talvez por isso que ele diz. E aí até aquela questão do estresse que a gente fala, né? Nem tinha tempo para estar estressado, porque tinha questões de sobrevivência que eram muito mais importantes naquele momento para resolver. E foram pessoas que foram se tornando mais fortes e resilientes, né? Mas a gente vê isso nos nossos convidados, nos nossos biohackers, todos os que a gente traz para cá. Todos tiveram alguma história, que enfrentaram alguma dificuldade, mas ao invés de sucumbirem, usaram aquilo como um motor para a mudança. Isso é uma característica comum. A pessoa não se dá por vencida, pelo contrário, né? É um estímulo para ela reagir, né? Exatamente, com certeza. Eu gostei muito dessas indicações de leitura, assim, de trazer um pouco desse conhecimento, dessa história. Isso é muito legal. Eu gosto daqueles livros de economia que fazem interface com o público leigo, como o nosso economista. Tipo o Milton Friedman, tem aquele Livre para Escolher, que fez com a esposa dele, né? Mas tem um ditado econômico muito interessante, né? Que diz que é um slogan, a moeda má expulsa a boa, né? Por que é isso? Porque quando tem duas moedas, uma boa e uma má, a má é que circula, né? Eu quero me livrar da moeda, passo adiante. A boa eu guardo, Olha só. A boa eu guardo, né? Boa. E eu digo que isso acontece na política, na nossa política também, né? Tu pode ver, né? Como os maus expulsam os bons.
É verdade. É verdade. Dificilmente tu encontra um cara de valor, né, na política, né? E não é que não tem, nós temos gente Biderman fantástica. podia se candidatar, né? Quem? O senhor Eu? já foi gestor do Grêmio Náutico União, não Sim. foi? Já foi. Uau. Podia se candidatar agora. Afinal de contas, as sociedades que têm um grande número de centenários, a gente está falando aí de Okinawa, Sardenha, etc., tem em comum a valorização do indivíduo mais velho, que é um guru. Aqui não, aqui, aqui é o não. contrário. Aqui não, aqui não. Poderia usar mais o seu Não, conhecimento. quando eu, vamos dizer, lá pelos 80, me achava bem ainda para poder dar conselhos para empresários, né? Aí eu me lembro, mas as pessoas vão olhar, por que um velho de 80 anos está dando palpite nas coisas atuais? É assim, né? Aqui é assim. Como é que pode, né? Imagina, é uma pessoa que carrega tanto conhecimento e saudável, com um estilo de vida assim, que nem o senhor está nos mostrando. E é prova de conceito, prova que o conhecimento dele foi útil para ele. Exatamente. E nos trouxe aqui um grande exemplo, que é essa questão que o senhor trouxe, né? Que os maus, eles vão eliminando os bons, que a gente saiba fazer Eu achei fantástico uma isso da mulher. analogia disso com o nosso estilo de vida, É. que a gente não sucumba a um estilo de vida ruim e que esse estilo de vida ruim tire as coisas boas, porque todo mundo, às vezes as pessoas têm dificuldade de iniciar uma rotina saudável, mas todo mundo consegue, pessoal. É uma questão de querer. Mas isso é muito brilhante isso. Até dizem que pessoas que vendem tecnologia, multibilionários que trabalham com tecnologia, os filhos deles estão em casa lendo livros. Eles restringem as telas das crianças deles. Claro, Então as telas Sim. circulam para os outros. Eles estão Mas vendendo eles as estão telas. lendo os As livrinhos. telas, para mim, são um desastre. Não, nem sei qual vai ser a consequência final disso aí, né? É um desastre, né? A gurizada grudada ali no celular, né? Vendo qualquer bobagem, né? Fake news de toda espécie, né? Eu entendo que é o mesmo vício que o jogo provoca no cérebro das Com pessoas. Né? certeza. Exatamente o mesmo. O né? mecanismo de vício é o mesmo. Porque dá prazer, né? E tu lê o quê? Tu lê só coisas que te dá prazer, né? Tu não lê o contraditório, né? O que, né? Não lê. Gera uma sociedade dividida e polarizada. Porque você começa a ser apresentado pelo Só de um algoritmo, lado, só de um só lado, quem né? você segue. Você encontra na rua o vizinho que pensa diferente. Como que esse cara pensa diferente? Se todo mundo pensa que nem eu. E já ficam inimigos, né? É impressionante, né? E aí isso sim vai gerar... Isso sim gera um estresse que não é saudável, né? Então, Eu não sei como é que isso vai... Não saberia dizer o que é o né? estresse também, Eu o li Biderman, né? Exatamente. Não trabalha com esse conceito. Eu li um artigo na Folha de São Paulo até sobre um especialista na área. Não estava exatamente nesse ponto, mas diz ele, eu fui visitar um colégio, né? Era a hora do recreio. Entrei no colégio e um silêncio total, né? Digo, mas o que é isso? No meu tempo era uma gritaria, um berreiro, todo mundo correndo, né? Olhei, todas as crianças sentadas no chão, né? Numa posição assim, curva, né? Má posição, sob todos os aspectos, né? E vendo o celular, né? Sem conversar uns com os outros, né? É impressionante. Eu acho que se nós voltarmos aqui há 20 anos aqui à Terra, né? Sem contato nenhum, nós não vamos reconhecer. Não vamos reconhecer. Vai ser completamente diferente, né? Por isso que é importante a gente ouvir essas lições. A gente ficou até em silêncio agora, né? Pensando que realmente é assim. E isso nos faz refletir. Não, eu estava pensando porque o Biderman com certeza vai estar aqui daqui a 20 anos Não, para ele vai- ver. vai Eu estou tá pensando se mesmo. eu vou estar daqui a 20 anos. Vai estar Eu vai não tá quero aqui dizer o que eu disse para o enxergando. médico. Vai estar aqui enxergando isso. Eu entendo que a gente tem que ouvir esses conselhos, internalizar e tentar mudar, pelo menos na gente mesmo, né? Essa questão, porque essa questão da tecnologia, ela é feita justamente para nos muita viciar. coisa Então, nova e importante tem, né? claro, Evidentemente, né? e que aí mas, a sabedoria é conseguir utilizar o que é bom pra gente, mas o que não é... Não é Mas deixar o mal substituir Mas o bom. é muito difícil, né? Muito difícil, né? Então, como é que tu vai influir nos teus filhos? Não pode ficar vendo o celular. Como é que tu vai fazer isso? Né? Sabe que eu ainda não tenho filhos, então todo mundo diz assim, Luísa, tu ainda não pode falar.
Aí eu falo assim, eu gostaria, então, quando eu tivesse filhos, que eles não ficassem no iPad durante os jantares e tal. Depois fala assim, não, eu tenho 3, por isso que eu tô pensando. Espera tu ter filhos, que daí vai ser diferente. Não, tu vai num restaurante, tu fica apavorado. Hoje, né? Tendo crianças ali, né? E eu até Ninguém penso, fala, né? Todo mundo ali. Exatamente. Mas em outras épocas, a gente não tinha esses aparelhos e as crianças iam nos restaurantes também, né? Então, a gente tem, sim, alguma maneira de continuar interagindo sem o uso do celular, porque a gente já provou que isso é possível em outros. Como? Eu não sei. Eu não sei. Veremos, então. Alguém tem que descobrir a fórmula, né? e implantar, né? Gente, eu adorei aqui esse papo, virou um papo filosófico. Eu imaginei que a gente iria entrar, assim, para um papo filosófico. Isso é muito interessante a gente trazer. Trouxemos economia, tecnologia, mas também os segredos aqui da longevidade. Estilo de vida, E é quase aquela coisa, né? Não tem segredo, é o básico, é uma alimentação. É simplicidade, é chato, né? Às vezes, né? É chato, né? Mas mais uma vez... Dá para seguir. Não quer dizer que não possa, de vez em quando, fugir desde que retorne depois aos hábitos que seja normais, uma fugida, né? Que não seja... Não se torne a rotina. É que, às vezes, a gente procura o milagre porque quer tudo muito rapidamente, muito facilmente, mas não adianta. A medicina do estilo de vida... Não, eu saio aqui desse nosso momento ainda mais feliz com a especialidade que eu escolhi, porque ela mostra... E também, né, Lu, importante, né? E também com uma mensagem de esperança, porque, claro, o Biderman tem parentes longevos, mas ele tem muitos parentes não longevos também. E isso mostra que cada vez mais que a genética, a gente sabe que é importante, mas que a epigenética, que só depende da gente, é crucial. Que a gente é que faz, né? A gente é que faz. Então, se por um lado tem o peso de ser chato, porque é a gente que faz, por outro tem a possibilidade de ser viável, justamente porque é a gente que faz. Eu vou trazer aqui aquela frase que a Cíntia falou. A Cíntia foi nossa entrevistada de alguns episódios atrás, que nós estamos no comando da nossa própria vida. A gente pode não ter o controle, e até é bom liberar esse controle, né? Mas o comando da direção da estrada da nossa vida está nas nossas mãos. E eu acho que aqui a gente tem o grande exemplo desse... O problema é tu saber que tu está certo também, né? Tem mais essa, né? Porque às vezes tu duvida, né? Será que eu estou no caminho certo ou não estou, né? Ainda mais com as pessoas tentando desvirtuar o tempo inteiro. Tem muitos diabinhos sentando no ombro. Tem. Por isso que a gente tem que ter os nossos valores muito bem... definidos. Definidos. E eu acho que é sempre uma pergunta assim, isso está de acordo com o meu valor? Ou não é uma boa métrica, né? E estudar, ler pessoas que sejam mesmo capazes, inteligentes, né? E saudáveis, né? Que são exemplos, né? É isso aí. Fantástico. Então tá, infelizmente estamos chegando ao fim, porque eu sei que nós poderíamos, olha só, já passamos 1 hora, poderíamos aqui, nos estender, porque a história é longa, né? E que bom, que bom. Seu Biderman, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Nós estamos realmente muito felizes. Eu tenho certeza que todo mundo que escutou, que está nos assistindo, conseguiu aprender muitas coisas importantíssimas aqui com o senhor. E o principal, que é o exemplo, né? Muito obrigado. Eu fico muito contente quando eu vejo uma pessoa praticando algum, principalmente na área esportiva, né? Praticando algum esporte e dizendo que foi praticar porque eu falei nisso ou naquilo, né? Mas com certeza. Alegra a gente. Com todo o tempo de vida e com qualidade e com esse estilo de vida que o senhor teve, deve ter tido tempo de inspirar muitas pessoas. Com certeza. Muito obrigada. Tomara. Um recado final aqui para quem está nos assistindo, nos escutando. É a mesma coisa. Nunca digam não tenho tempo, né? Tempo sempre se acha para fazer algum exercício. Perfeito. Né? Quebramos mais um mito aqui, né? Que hoje em dia todo mundo é correria, não tenho tempo. Eu gostaria, mas não tenho tempo. Aliás, então isso não é não verdade. diga que não tem tempo de se inscrever no canal e de ouvir o nosso podcast enquanto está indo para o trabalho, para aprender tudo isso e fazer do seu tempo algo que realmente vale a pena, né? É isso aí. E vamos terminar agradecendo também a Cienza Farmácia de Manipulação, Biome Hub. Pessoal,
Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Muito obrigada e nos vemos na próxima temporada. Tchau, pessoal. Foi Tchau, ótimo. tchau.